Olá, sou Elizabeth Remy, da equipe técnica da SEMP, da área de Ciências da Natureza. Desejo a todos os professores e professores coordenadores das oficinas pedagógicas das disciplinas de Ciências, Biologia, Química e Física. Nesta videoconferência estaremos dando continuidade à orientação técnica, biotecnologia, atualização em temas e tecnologias associadas, uma iniciativa SEMP com a parceria do Instituto de Física de São Carlos, da USP São Carlos. Essa temática de hoje será nanotecnologia, mais especificamente sobre nanomateriais, o que são propriedades e aplicações. Foi uma solicitação, então, uma videoconferência extra da série de videoconferências, que estão todas postadas no site da Rede do Saber, onde vocês vão encontrar toda uma série de orientação para a formação continuada de vocês, professores das disciplinas da área de Ciências da Natureza. Nanotecnologia é uma temática solicitada em relatórios e nos encontros de formação continuada e nos encontros presenciais, por ser um tema que está na mídia, e os alunos estão buscando esse interesse, né? E os professores precisam dessa atualização para poder orientá-los da melhor forma. Uma das questões que os professores pedem muito seria o que está se fazendo e o que está se estudando na área de nanotecnologia, quem faz essas pesquisas, se é um estudo caro, quem as financia, com que objetivo, além das questões de segurança e principalmente das relações com a equidade social e a qualidade do meio ambiente. Para esta videoconferência, nós temos aqui os especialistas que nos têm colaborado com essa formação, que são os professores doutores do Instituto de Física de São Carlos. Por ser essa a última vídeo, nós queremos agradecer. Aqui conosco estão a professora doutora Leila Beltramini, que vem colaborando desde o início em todas as orientações, em todas as videoconferências que nós realizamos desde 2009 e 2010, e também a presença do diretor e professor doutor Antônio Carlos Hernandes. Então, passo a palavra. Muito obrigada por essa colaboração que vocês nos têm dado com a formação continuada dos professores da nossa rede. Obrigada, Beth. Realmente, esse ano então eu vou estar me despedindo de vocês, né? Porque daqui a pouco vocês não vão poder mais me ver. Então, como a Beth já falou com vocês, essa videoconferência não fazia inicialmente parte daquele set que nós tínhamos planejado, mas quando ela me falou que isso era um pedido de vocês, eu então falei com o professor Hernandes, que é atualmente diretor do nosso instituto, e ele prontamente se prontificou a preparar uma palestra e falar um pouco sobre esses tópicos com vocês. Eu também gostaria de complementar um pouquinho, já responder algumas perguntas que a Beth fez, depois o professor Hernandes complementa, mas em geral, toda essa área de nanotecnologia, assim como as outras áreas, né, de biotecnologia e outras áreas das ciências, elas são financiadas no Brasil por nossas agências de fomento, CNPq, FAPESP, CAPES, e também depois o professor Hernandes complementa, mas essa área de materiais também não diria muita, mas com uma interação com algumas indústrias. E vocês vão ver que é uma área bastante aplicada e realmente eu acho que desperta bastante interesse do estudante, porque isso está na mídia, né? Está na nossa geladeira, nas nossas paredes, em vários utensílios que a gente utiliza no dia a dia. Então, mais uma vez, quero agradecer ao professor Hernandes por essa colaboração, até fazendo essa ponte com o pessoal da SEMP. Bom, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande poder participar de um projeto que é um projeto extremamente importante para o desenvolvimento não só do estado de São Paulo, mas do país, sendo a educação a mola mestra de tudo que é o que nos toca. Falar com os professores agora, que depois irão repassar isso a outros professores e na outra ponta vão estar os alunos, sempre é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande. E antes de começar, para falar especificamente, só respondendo
superficialmente, mas as perguntas que foram colocadas, onde está se fazendo, se é caro e o que se faz, essencialmente assim, o trabalho hoje que é feito no que é chamado de nanotecnologia, depois eu vou deixar isso muito claro, definir tecnicamente, mas depende muito do que se faz. O processo, os equipamentos necessários para você chegar a estudar nessa escala, eles não são relativamente baratos, apesar de que os processos de fabricação são. Então, não dá para dizer que é uma situação diferente, que é muito cara, mas também não dá para dizer que é uma situação ou um projeto que seria uma coisa muito mais em conta comparado com outras linhas de pesquisa que se faz. As universidades no Brasil são as que tocam o que é pesquisa de ponta. Então, você tem grandes centros, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, que está se fazendo trabalho na área de nano, seja nanomateriais ou da nanotecnologia. Então, esses grandes centros acabam desenvolvendo vários projetos e alguns desses centros também já se faz difusão científica no sentido de se chegar à comunidade e explicar especialmente o que é isso. Quer dizer, assim, a grande dificuldade que eu vejo quando se fala sobre temas como esse é você deixar claro que todo o avanço da ciência, tudo é o que você faz, você tem os benefícios, que são aqueles que nós mesmos exigimos, mas você também corre determinados riscos. E os riscos a gente tem que saber claramente colocar para que as pessoas não se tornem ou tomem isso como uma situação desesperadora. Nós não temos esse problema com a nanotecnologia como não tivemos com as outras, tá certo? Então é isso. Eu vou começar falando para vocês já a respeito especificamente dos nanomateriais. A ideia, a essência é falar o que são propriedades e aplicações. Como já foi dito, eu estou no Instituto de Física de São Carlos, é uma das unidades da Universidade de São Paulo, e o site do Instituto, www.fisc.usp.br, é onde tem as atividades todas, não só da pesquisa em nanomateriais, mas todas as atividades que se desenvolvem lá. Então, eu convido a todos os professores a acessarem, depois passarem aos demais professores, porque tem uma parte que é a parte de pesquisa, que é colocada em notícias, que dá para ter uma ideia, dá para trabalhar com os alunos depois com alguns temas. Especificamente os nanomateriais, então vamos dizer primeiro o que são os nanomateriais. Então, os nanomateriais são materiais que apresentam ao menos uma de suas dimensões físicas menor que ou da ordem de algumas dezenas de nanômetros. Então, a essência desse negócio ela tem a ver com a escala. Então, nós fizemos uma definição e aparece um novo termo, que é o nanômetro. Então, nós vamos ver o que seria o nanômetro para poder entender que são os nanomateriais. O nano é um prefixo grego que significa não. Isso daí ele remete a pessoa a pensar, então, no que é aquilo que é um tamanho pequeno. Essa que é a comparação que é feita. E do ponto de vista mais, vamos dizer, de definição matemática, nós temos que 1 nanômetro é igual a 1 bilionésimo do metro, ou 10 a menos 9 do metro. Então essa aqui é a dimensão. Você poderia pensar assim, bom, fiquei na mesma. Então eu sei que são materiais são pequenos e alguma coisa pequena que de 10 a menos 9 no metro. Muito bem, muito grato, mas não cheguei a lugar nenhum ainda. Então vamos tentar colocar alguma coisa mais prática para ver. Então nós temos uma escala, que é uma escala de tempo. Nós partimos do metro e estamos indo até o nanômetro aí. Nessa escala nós estamos tomando um exemplo que é uma gota de chuva. A gota de chuva ela tem um diâmetro, que é um diâmetro da ordem de 1 milímetro. Então essa que é o padrão. Então se a gente fizer uma gota típica em casa, aquelas gotas quando você está cozinhando, então essas gotas são tipicamente da ordem de milímetro. Fácil de se ver, sem grandes problemas. Quando nós caminhamos nessa escala e chegamos, por exemplo, a olhar para nós mesmos no diâmetro, de qual seria o diâmetro de um fio de cabelo. Então um fio de cabelo, tipicamente, ele está entre 50 e 150 micrômetros. Bom, veja que agora nós pegamos o milímetro agora, tá certo? E fizemos uma subdivisão do milímetro para chegar na escala que é a escala micrômetro. Micrômetro é 10 a menos 6. Veja que quando eu falei do nanômetro, o nanômetro é 10 a menos 9. Então nós estamos falando que o nosso fio de cabelo, em média, ele tem 100 micrômetros de diâmetro. Muito bem. Então eu tenho que baixar isso mais, ou seja, eu tenho que dividir isso 1000 vezes. Então é como se eu pegasse, imagina o fio de cabelo, o diâmetro do fio de cabelo, e você começa a dividir esse diâmetro em 1000 vezes. O que te sobrar é o nanômetro. Essa que é a relação que você tem. Então é como se a gente tomasse a caneta, por exemplo, ou o fio de cabelo. Então agora eu vou tirar cilindros daqui. Só que eu vou ter que tirar 1000 cilindros desse. A hora que vai sobrar exatamente a dimensão, que é a dimensão de 10 a menos 9, ou o bilionésimo do metro. Então, materiais que estão nessa escala é o que nós chamamos de nanomateriais. Então,
a essência, como nós vamos falar depois, tudo está relacionado com o tamanho. Isso tem implicações, são implicações grandes. Aí tem um outro exemplo que é de células vermelhas na escala do tempo, que tem esse tamanho, esse sempre são tamanho típico, que é da ordem de 5 micros. É só para você ter, nós estamos baixando isso. Então esse é o 10 a menos 9, então, que seria a definição de 1 nanômetro. E aí outros exemplos nessa escala agora. Nós temos um vírus, tipicamente você teria 100 nanômetros. Então veja que agora nós já estamos falando coisas que são mais próximas do nosso dia a dia. Então quando nós falamos de um vírus, ou seja, esses que às vezes nos pega aí com os resfriados e tudo mais, esses vírus são, então, uma coisa importante é que você respira, isso já vem para dentro do seu corpo e você tem alguma coisa entrando dentro do seu corpo que é na escala nanométrica. Então esse é o primeiro ponto. Aí você tem outros exemplos nessa escala de tempo. Um desses exemplos é a separação da hélice do DNA, que seria então 2 nanômetros. Tem a parte de cima as partículas de ouro, que elas estão em diâmetro de 13 a 50 nanômetros, mas as partículas de ouro em volta de alguma coisa, isso a gente fala depois. Então, a essência nesse primeiro momento é ter claro que a definição de 1 nanômetro é alguma coisa muito pequena, mais especificamente, eu peguei 1 metro e tenho dividir isso em 10 elevado a 9 vezes. Ou seja, 1 nanômetro então passou a ser 10 a menos 9 do metro. Muito bem, aonde que isso aparece? Quer dizer, nesse estudo todo que fazemos da área de ciências de um modo geral, não importa qual seja, você sempre acaba buscando, quando possível, alguma coisa que é na natureza. Então, nós temos aqui alguns exemplos do que se tem na natureza. Uma delas é a estrutura dos nossos próprios dentes. Quer dizer, quando você olha para a estrutura do dente, o dente é um material composto. Tem essa parte que é a parte visual que nós olhamos e vemos, e você tem a parte que é a parte interna. Quer dizer, quando você olha para o dente agora, é como se fosse, vou cada vez mais ampliar a estrutura dentária. Quando eu olho para isso, eu vou chegar em determinadas regiões em que eu vou ver estruturas, que essa estrutura estaria exatamente nessa escala nanômetro. E ela tem uma função muito especial. Nós temos que lembrar que os nossos dentes, a distribuição dos nossos dentes na boca, eles são constituídos, ou eles estão em posições que faz com que nós automaticamente aprendemos o que nós comemos. Então, se a gente vai comer alguma coisa, uma fruta, por exemplo, se uma criança vai morder a maçã, ela vai morder naturalmente pelo tamanho também, vai morder logo nos dentes da frente, mas ela é suave. Então, ele tem força suficiente para morder. Mas se for comer alguma coisa que é um pouco mais dura, ele já joga para os dentes, que são os dentes anteriores, que é onde você tem, então, a necessidade de fazer uma alavanca e ter uma coisa que é muito mais forte. Essas estruturas desses dentes todos na nossa boca, você leva a situações em que você necessita suportar cargas diferentes ou resistências diferentes. Então, a natureza, ela nos deu uma indicação. Se você tiver estruturas e estruturas organizadas de modo que esse negócio tem um tamanho muito pequeno, isso você pode conseguir reforços, que são reforços maiores. Você tem aqui agora um réptil e depois uma borboleta, só como exemplo, em que nesse processo você tem, tanto no caso do réptil, você tem ventosas nas patas que faz com que esse réptil então ganhe mobilidade agora para andar. E no caso das borboletas é a cor. Quer dizer, as estruturas que é o que você tem na borboleta, quando você olha isso num equipamento adequado, você consegue ver as estruturas de novo, tem dimensão muito pequena e faz com que então você tenha uma cor, ou seja, você traduz isso através de um efeito em cor que chama a atenção de todos nós. Então, essa é alguns exemplos que tem na natureza. E o passo seguinte seria perguntar por que nós estamos querendo isso. O fato de ter na natureza não faz com que nós necessitamos ter isso. Quer dizer, mas por que nós estamos interessados nisso? Por que nós vamos para esse caminho? Por que nós investigamos? Por que nós colocamos dinheiro nisso? A essência tem a ver com nós mesmos. Quer dizer, nós podemos utilizar o exemplo do telefone como um exemplo padrão. Quer dizer, se nós tomamos um telefone, o processo normal de telefonia, antigamente o telefone só existia o telefone residencial. Quando nós passamos ao passo seguinte, que é do telefone móvel, os primeiros telefones, chamados então os telefones celulares, eles eram de dimensões gigantescas comparados com o que tem hoje. E ele era só o telefone. Quer dizer, hoje, em 2010, você não admite mais comprar um telefone que ele tenha só a função de telefonia. Ele vem já embutido, querendo você ou não, ele vem com rádio, ele vem com câmera, ele vem com outros aplicativos que você não tinha. E veja que isso agora é um equipamento pequeno. A nossa tendência é você ter equipamento pequeno e leve. Ninguém quer ficar carregando um celular no bolso que pesaria 300 gramas. Então você vai lá hoje, você compra celular que é 40, 50, 60 gramas. Se amanhã sair um novo modelo que vai custar 10 gramas, todo mundo vai querer o de 10 gramas porque o de 50, 60 é pesado. Então é por isso que você vai.
Esses somos nós fazemos isso e isso se remete aos grupos de pesquisa e isso segue adiante. Então, a essência nossa é que nós precisamos de quê? Produtos menores, tem que ser mais barato, porque senão eu não consigo adquirir, não adianta fazer um negócio muito leve que eu não sei, e ele tem que ser mais eficiente, porque nós somos cada vez mais exigentes. Essa que é a nossa característica. Essa figura que tem aí é uma figura ilustrativa, e depois nós vamos falar sobre a questão das cores, que acontece. Então, por que a gente teria, então, esses dispositivos, ou qual que seria? Então, um dos problemas atuais agora que nos afetaria, a gente poderia pensar, então, nesses dispositivos ou novos materiais para conservação e geração de energia. Então, eu tenho agora, eu vou olhar assim, bom, nós vamos falar sobre geração de energia. Quais são os problemas hoje que existem? Hoje nós temos um problema relacionado com a água, nós temos um problema relacionado com a água, a energia, o outro sistema básico e a alimentação. Né? Então, esses que seriam, se você colocar 3 temas aí. Dentro desse processo, nós temos fontes que são esgotáveis do ponto de vista de energia, se você pensa só na energia relacionada ao petróleo. Então, tem todo um trabalho de estudo para você ter energia, no sentido de que nós podemos cada vez mais poder usufruir disso, não só para produzir, como para sobreviver. Essa é uma questão importante. O outro ponto importante teria a ver com os novos medicamentos. Ou seja, a sociedade, a ciência evolui, a tecnologia evolui, nós passamos para outros processos, isso leva ao aparecimento ou ao desenvolvimento de determinadas doenças, isso exige novos medicamentos mais eficazes ou que causam menos transtorno. O outro processo importante, que é, como eu disse, a água, que é o tratamento de água e ar. Nós vamos ter necessidade de água. E nós vamos ter necessidade de água, nós vamos precisar fazer. Do ponto de vista mais da ciência fundamental, vamos dizer assim, um dos interesses é você entender o que acontece com esses novos fenômenos físicos. E aí é uma coisa que, vamos dizer assim, tem um grupo de pessoas tentando trabalhar e entender realmente o que acontece. Então, antes da gente continuar, quer dizer assim, então essa é para dar um panorama que seria para introduzir, para vocês sentirem então do que nós estamos falando. Nós estamos falando dessas coisas que são essas coisas pequenas, essas coisas que tem aplicações ou pode ser aplicações imediatas, solicitando nós, direto ou indiretamente, ou simplesmente pelo avanço da ciência como um todo. Então, os termos mais comuns que aparecem na mídia são esses dois. Nanociência, que é o termo que aparece, nanociência, e a definição, vamos dizer assim, uma das, ou a mais colocada de definição de nanociência, estudo dos fenômenos e manipulação de materiais na escala atômica e molecular. Então, agora eu vou pegar átomos, moléculas, e vou fazer, então, manipular isso. E a parte tecnológica, essa é a parte da ciência, então eu vou fazer isso para entender. A parte tecnológica, ou seja, a nanotecnologia, então seria conceber, desenvolver e produzir estruturas, dispositivos e sistemas com controle de tamanho e forma na escala nanométrica. Veja que agora, por trás dessas conjunto de palavras, dessas definições, tem uma coisa que é extremamente importante. Nós estamos falando que nós vamos controlar os átomos. Nós vamos controlar as moléculas. Então, nós passamos por uma escala de precisão agora, que é a escala de precisão atômica, ou a escala de precisão molecular. Então, você vai fazer as coisas do ponto de vista molecular, é isso que vai fazer. Então, isso faz com que você tenha uma precisão agora. Eu vou desenhar qual é o material que eu quero. E nesse tipo, eu vou definir qual é a aplicação que se deseja. Muito bem. Vamos criar aqui uma linha do tempo, tá certo? Essa linha do tempo é só para que a gente possa voltar. Então, entender o seguinte, onde começamos, né? E aonde que isso surgiu? Então, nós podemos, naturalmente você pode sempre voltar e cada um pode criar uma linha do tempo interessada. Aí eu criei, vamos dizer, a minha linha do tempo aqui, né? Então, essa linha do tempo nós voltamos aos 3,5 bilhões de anos atrás, que quando é o surgimento das primeiras células vivas aparece. Essas células no seu interior, nas suas estruturas internas, elas têm o que nós podemos chamar de biomáquinas nanométricas. Elas têm dimensão nanométrica. Tá certo? E elas têm funções específicas, isso tem a ver com a manipulação do material genético e o suprimento de energia. Então, a célula só a célula, ela já é exatamente isso que nós estamos falando, mesmo esse processo, que é esse processo de definição de manipulação de átomos e moléculas. Isso está há 3,5 bilhões de anos atrás. Aqui só tem um diagrama, que é um diagrama de uma célula, só para mostrar as estruturas, né? Naturalmente os professores podem trabalhar isso de diferentes formas depois com os seus próprios alunos. Uma outra definição, ou seja, se você tomar, uma outra definição não, você tomar isso na linha do tempo, 400 anos antes de Cristo, que quando tem o surgimento da palavra, que é a palavra átomo. Então você tem, Demócrito utiliza a palavra átomo com esse conceito, que é o conceito mais geral, associado às palavras dele, que é o fato de ser indivisível.
Veja que a definição de Demócritos era essa que nós colocamos, que é essa daqui, que diz assim, por definição a cor, por definição a doce, por definição amargo, mas na realidade há átomos e espaço. Então veja que nessa época, ou seja, nesse tipo esse período de tempo, o conhecimento que se tinha, as coisas eram em cima daquilo dos nossos sentidos. Então esses nossos sentidos é que definiam algumas coisas. Quer dizer, quando você dá um avanço, como você disse, não, por trás disso deve ter alguma coisa, essa alguma coisa deve ser muito pequena e ele não pode ser quebrada, então, e aí você estabelece, se as pessoas começam então, agora assim, eu poderia ir atrás, quem sabe eu encontro essa coisa que é muito pequena, acabou que pra gente hoje o átomo ele já não é mais indivisível, o átomo a gente consegue quebrar ele em diferentes tamanhos e saber o que é que tem dentro. Então, mas isso já traz a dimensão, que é a dimensão de pequeno. Nós vamos dar um salto agora, ou seja, nós estávamos em 400 anos de Cristo, agora nós vamos estar em 1905, já depois de Cristo, né? Então, é o trabalho de Einstein. Quer dizer, a figura do Einstein é uma figura interessante porque ela por si só, ela já traz o embutido da questão da ciência. Então, uma pessoa olha a figura do Einstein, uma figura extremamente conhecida, então você vai dizer, isso daí é alguma coisa ligada com a ciência, especificamente mais ligado com a física. O Einstein fez, entre os vários trabalhos que ele desenvolveu, o que deu o prêmio Nobel para ele, que foi em 1921, está relacionado com um efeito chamado efeito fotoelétrico, que não nos interessa exatamente agora, mas ele publicou um trabalho anterior, 16 anos antes, que tem a ver com o movimento browniano, em que ele calcula exatamente o tamanho do que seria uma molécula de açúcar. E ele diz, essa molécula de açúcar teria o tamanho que seria o tamanho de 1 nanômetro. Então, assim, quando você calcula, veja que os termos em si, a palavra em si, ela foi construída ao longo do tempo sem muito ser utilizada. Por quê? Não adiantava nada, a molécula do açúcar ele calculou era um nanômetro. Os átomos, as pessoas já sabiam a dimensão. Mas o que eu faço com essa informação? Essa informação em 1921 era só uma informação, não servia a absolutamente nada, porque não se tinha claro sobre isso. Você tem que ter desenvolvimentos tecnológicos para que você possa então ter acesso a isso. Então, em 1931, aí passa a ser uma data agora importante, você tem o que é o chamado desenvolvimento do microscópio eletrônico. Agora, não tenho mais não só o microscópio óptico, essa lupa óptica que se tem nos laboratórios. Agora eu desenvolvo um microscópio que já traz embutido todos os conceitos físicos e os fenômenos físicos que o Einstein e outros estudaram. Isso me permite criar um equipamento, que é um equipamento agora que eu passo a olhar, não na escala agora, que é a escala milimétrica. Agora eu consigo ir para a escala micron e abaixo de micron. Então eu começo a enxergar coisas que antigamente eu não enxergava. Eu consigo olhar para a natureza de uma forma que antes eu não conseguia. E com isso, então, agora eu consigo então entender ou procurar entender o que acontece. Muito bem. Então aí tem uma tela agora, que é uma tela que mostra a evolução histórica. Então nós temos desde o homem primitivo, que tem as matérias naturais, ou seja, a pedra lascada essencialmente, ou trabalhar com a pedra lascada. Você passa pelo processo de encontrar as argilas e ver que as argilas, uma vez que elas são... você pode deixar isso seco e pode ser utilizado inclusive para guardar alimentos, até chegar num dado momento que são as idades relacionadas com os materiais. Então a idade do cobre, do bronze e do ferro, e aí começa a se desenvolver, especialmente não só utensílios, mas também equipamentos de guerra. O avanço, precisa-se que as coisas avançam um bocado, ou seja, nós chegamos então aí no século... final do século XIX, começo do século XX, em que a gente vai ter mesmo um avanço da ciência no sentido de produzir para nós equipamentos que possam desvendar com mais detalhes o que é a natureza e aí sim tirar algum proveito disso. O processo seguinte é você então agora subdividir esse avanço do conhecimento em duas áreas que tem a ver com o tema aqui que é de nanomateriais. Uma das áreas é a ciência dos materiais e a aplicação disso que seria a engenharia dos materiais. Então vou falar um pouquinho sobre esses dois tópicos, só para que a gente fique claro. Então, essencialmente é o seguinte, vamos imaginar agora que nós estamos num banco de areia. Então, o que eu vou fazer com essa areia? O Brasil é rico em areia, nós temos um conjunto, praias, o litoral muito extenso, então o que eu faço com essa areia? Então, um dos processos possíveis, ou do que se poderia se utilizar, é você utilizar a areia para fazer vidro. Então veja que você pegar a areia, descobrir que você pode fundir essa areia, e essa areia ser transformada num copo de vidro, esse é um avanço. Esse é um avanço em que permitiu que pessoas, seja da área de física, de química, ou mesmo da engenharia, trabalhassem no estudo do que daria para se fazer com a areia.
Quer dizer, naturalmente a história não é dessa forma, mas é só para você poder entender que nós temos uma riqueza mineral e você vai atrás do que é que serviria esses materiais ou a combinação desses materiais. Então você pode ter a sílica, que é então a essência areia, e você começar a fazer a sílica reagir com outros materiais e você desenvolver novos produtos. Isso é o que os pesquisadores na área de ciências dos materiais acabam fazendo. O pessoal da área de engenharia de materiais, o que acaba fazendo é que agora ele pega, transforma essa sílica fundida, vamos supor, eu no meu laboratório de pesquisa, consegui descobrir que se fundir areia com mais 3 ou 4 produtos, eu consigo fazer fusão numa temperatura muito baixa, ou seja, eu consigo deixar isso líquido numa temperatura baixa. Mas o que eu faço isso e como eu coloco isso em escala? Aí é importante você ter um engenheiro de materiais, que ele vai fazer inclusive o desenho do produto e como isso pode produzir. Isso fez que então a gente avançasse de coisas ou de protótipos para chegar em situações que nós temos agora. E aí as situações são essas do nosso dia a dia, avião, carro, computador, câmera mais barato, tudo que é o que a gente possa imaginar. Bom, essencialmente, ainda continuando na linha do tempo, nós pulamos agora para 89, é quando a gente agora começa, saímos da escala que até agora a natureza estava fazendo. Então veja só, a natureza, a gente começou a olhar, a natureza tem essas características, fomos desenvolver um equipamento, conseguimos perceber, somente em 1989, depois já com o desenvolvimento do microscópio eletrônico e outros tipos de microscópio, nós conseguimos então chegar num ponto de você poder manipular os átomos. Então você tem agora uma ferramenta, um microscópio especial, em que você consegue manipular os átomos. Então quem fez isso primeiro que ganhou mais destaque, foi esse Donald aqui, que é da IBM, e ele escreve o próprio nome da companhia usando átomos de xenônio. Ele escreveu IBM. Então você tem uma chapa metálica, isso daqui foi colorido naturalmente artificialmente, o que se fez aqui foi pegar e colocar os átomos de xenônio numa dada posição em que aparecesse, quando você faz a leitura, você vê exatamente a leitura que é o nome da empresa, que é da IBM, certo? Isso daqui nós estávamos em 89, ainda em 89 no Japão agora, na NEC, que é uma outra empresa, você tem então o estudo ou desenvolvimento do que é chamado hoje, né, dos nanotubos de carbono. Então, o carbono, esse elemento que está em tudo quanto é situação, interessa para a gente de diferentes formas, ele também está na forma que é a forma, vamos dizer assim, inorgânica. E nós temos ele em duas condições que são muito especiais. Ou ele está na estrutura, que seria na estrutura do diamante, né, que vamos dizer assim, que chama a atenção pela beleza e as características do próprio mineral, o diamante, mas tem aquele que é o comum, que todos nós carregamos, né, que é o grafite, por exemplo. Então, de certo modo, todos nós carregamos diamante, só que o nosso é o pobre, não vale nada, né, o grafite. Então você tem o mesmo elemento, sempre é o carbono. O que fez isso é você pegar agora, imaginar que você tem esse carbono e você tentar trabalhar para fazer esse processo que nós chamamos de síntese, ou seja, você pegar o carbono e transformar esse carbono numa outra organização. O que fez então o Sumio aqui, Ijima, da NEC, foi pegar átomos de carbono e transformar isso num cilindro. Então, como se fosse um tubo. Só que é um tubo feito somente com átomos de carbono. Então, agora nós tomamos átomos de carbono, esses átomos de carbono são ligados de tal forma que você cria um cilindro. E você, naturalmente, pode criar vários. Então, o que acontece com esses cilindros todos de carbono? É que você ganha agora direcionalidade, você ganha conformação. Isso vai dar, então, características próprias para esses nanotubos de carbono. E eu vou falar depois um pouco da aplicação sobre isso. Só para não perder muito tempo nessa linha do tempo, então tem outros experimentos feitos aqui. Esse foi agora em 95, é um trabalho que saiu na Science. Ali, a fotografia principal é a do centro, essa que está em branco e preto, que é assim que saem as fotografias, as laterais são coloridas em computador. Então você tem, de novo, uma superfície de um metal e você tem agora átomos de ferro ou de cobre em que foram colocados num círculo. Esse círculo, que é o círculo central, depois colorido, ficaria esse da direita aqui. Foi chamado, na verdade, um curral quântico, porque na verdade você tem os átomos aí. Mas a ideia aqui não é você voltar para a situação e ficar preso às palavras, mas e sim na capacidade que nós conseguimos de ter de manipular os átomos. O outro passo seguinte, agora nós já estamos em 98, você tem aqui um experimento que é chamado de rotor molecular. Então agora eu tenho um composto que é um composto orgânico, e eu posso ter esse composto, ou um conjunto desses compostos, de modo que eu pudesse fazer um motor. Então, essa figura à direita, a colorida aqui, arrumadinha, a real é essa mais à direita, essa mais central. É como se você tivesse agora engrenagem, e essas engrenagens, então agora elas se acoplassem. Então, o que acaba acontecendo é que você faz como se fosse um processo do motor. Eu tenho um processo como se fosse um câmbio. E aí você tem a engrenagem do motor. O seu processo, você criar um motor agora, que seria um motor em escala muito pequena, e você poderia então ter os nanorobôs em alguma forma.
Então é só para, isso aqui de novo, isso é só para você ver qual, olhando as ferramentas que você tem, qual é o potencial que você consegue fazer. Bom, e para encerrar essa linha do tempo, nada melhor do que em 2010, né? Tá certo? Em 2010, então nós tivemos aí o Prêmio Nobel de Física, e ele foi exatamente, ele ganhou com o carbono. E ganhou com o carbono dentro dessa cadeia aí, uma representação de uma cadeia de átomos de carbono, dessa estrutura hexagonal, e isso é uma lâmina de carbono. Eu tenho uma lâmina, exatamente, a espessura disso é de um átomo de carbono. Isso é chamado de grafeno, e ele surgiu em 2004. Os pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel agora em 2010 foram esses daqui, é o André Geim e o Konstantin Novoselov. E o que eles fizeram foi, então, produzir de uma forma muito simples essas camadas de átomo de carbono. O que eles fizeram foi tomar, a gente pode pegar, você pegar o grafite ou uma peça de carbono puro, pegar uma fita desse tipo adesivo e simplesmente tirar. Quando você tira, como se fosse o pelo, né? Você tira, você sai com uma camada, eles conseguiram sair com uma camada, que é uma camada de átomos de carbono. Naturalmente, se você fizer isso com a fita, essa fita, se você olhar do ponto de vista macroscópico, o nosso aqui, uma fita continua transparente, você não veria nada diferente. O que eles fizeram foi levar no equipamento agora, que é um equipamento que você tem a resolução agora nessa escala, exatamente na escala que é a escala atômica. Quando você faz isso, então você consegue enxergar. Bom, uma vez que eu sei que agora o grafeno está lá, ou seja, essa camada de carbono está lá, então eu posso pensar em desenvolver uma série de coisas. Veja que, nesse ponto, eu consigo controlar, apesar vamos dizer assim, o grafite está lá, eu consigo controlar o processo em que eu vou montar essas camadas. Que eu posso começar a construir uma camada sobre a outra, ou uma ligando sobre a outra. E isso vai me dar novas potencialidades. Isso aí é mais ou menos que é para a gente ter a ideia, então, do que seria a linha do tempo. Nós saímos lá da natureza, tá certo? Do que se tem, andamos um pouco por alguns processos que foram desenvolvidos para chegar, então, no grafeno e aí nessa questão, que é a questão do Prêmio Nobel que ele ganhou. Bom, como é que se pode trabalhar isso, especialmente não só com os outros professores, mas particularmente com os alunos isso? Então, tem o que nós entramos agora na questão das propriedades, e essa é uma das telas que é a das telas mais importantes, porque aqui nós vamos falar agora de uma característica, a característica fundamental dos nanomateriais. Quer dizer, uma situação é você definir o que são os materiais, ter claro que os nanomateriais são dessa forma, e outra coisa é você fazer com que a pessoa entenda, tá certo? Qual propriedade, o que é que faz essa diferença. Então, é melhor olhar aqui e ter a ideia do seguinte, nós temos aqui, nós vamos falar sobre o aumento da área, tá certo? E o aumento da área superficial, ele leva a um aumento de reatividade. Então, quem é da química sabe bem isso. Então, se eu tenho partículas ou corpos que são muito pequenos, esses materiais são altamente reativos. Então, se a gente tomar, o interessante de fazer é você tomar um cubo, que é fácil para fazer, com 1 metro de aresta, calcula a área disso, isso vai dar 6 metros quadrados. Esse mesmo cubo agora, você começa a fazer subdivisões nesses cubos. Então, você divide esse cubo agora, ele em 4 aqui, né? Você tem agora, passa a ter 8 cubos nesse que você dividiu, você passa a ter então a área agora de 12 metros quadrados. Então eu saio de uma área de 6, faço a divisão disso daí e passo a ter 12 metros quadrados. Veja que eu aumentei, eu dobrei a área. Quando eu tenho, eu divido agora ele de novo, faço 2 cortes de um sentido e de 2 no outro, ou seja, eu passo a ter aquele cubo que era do meu tamanho agora, dividido em 27 pequenos cubos. Quando eu calculo a área desse negócio todo agora, isso dá 18 metros quadrados. Então, como é que eu faço para calcular, como é que eu vou trabalhar com isso? Então, eu pego um cubo com uma aresta fixa, por exemplo, 1 metro, eu vou dividir ele, conforme eu divido a área, multiplicada exatamente pelas divisões que eu faço. Então, se eu tenho eu dividir 2 vezes, a minha área vai ser multiplicada por 2 em relação à área original, dividir por 3 vai ser multiplicado por 3 em relação à área original. Então, se eu dividir por 10, vai ser 10 vezes a área original, tá certo? Então, eu tenho um cubo inicial que tem 6 metros quadrados, se eu dividir isso por 10, vai ter um cubo posterior de 60 metros quadrados. Agora, eu posso chegar em cubos que tenham tamanhos que sejam, eu dividir por 10 mil vezes. Dividir por 10 mil vezes agora, significa agora eu pegar aquele cubo original que eu tinha e vou dividir ele e fazer pequenos cubos cada vez mais. Quando eu faço isso agora, quando eu vou calcular a área de novo, essa área agora ela passa a ser da ordem de 10 elevado a quarta metro quadrado. Veja que eu saí de uma área de 6 metros quadrados e vou passar para uma área de 60 mil metros quadrados. Essa mudança, que é uma mudança de 10 mil vezes, faz com que esse material agora, que é de tamanho muito pequeno, ele seja altamente reativo.
em todos os sentidos. Então, como é que você faz assim, mas como é que eu posso ver isso? É simples. Você pega um pedaço de açúcar, sal, por exemplo, de um tamanho que é um tamanho razoável, que pode ser um aglomerado desse que você encontra no saco de açúcar. E depois você pega um tamanho menor e pega o mesmo volume e põe para dissolver. Se você pegar um menor ainda, ou conseguir dividir, pegar um menor ainda, provavelmente você vai ter dificuldade até para ver. Mas a tendência é que quanto mais ele for menor, mais rápido isso vai acabar vai se dissolver. Tá certo? Então o que vai acontecer é que ele interage muito mais rapidamente com a água e acaba se dissolvendo. Então a essência é você ter o quê? A área superficial do seu processo, essa área superficial ela ser alta. Se a área superficial é elevada em relação ao volume do processo, que é o que nós vamos falar agora a seguir, então eu passo a ter um material que é altamente reativo. Veja que você pode, quem é da área de biologia, por exemplo, pode remeter a um outro processo. Veja que as bactérias, os vírus, esse negócio todo, eles têm uma área superficial muito grande. Eles são muito pequenos. Veja que quando a gente foi comparar com os assuntos lá da natureza, um vírus tem um diâmetro da ordem de 100 nanômetros. Então ele tem uma área superficial muito grande, comparado com o volume que ele ocupa. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então eu tenho aqui agora nessa tela 3 cubos, tá certo? Um com uma lateral de 1, um de 5 e o outro ele tem 1 de novo. Eu vou passar porque aqui tem a conta já. Você tem aqui então a área superficial do cubo com a área de 1 é de 6, a área com o cubo de 5 é 150 e a área do outro cubo, que era o mesmo tamanho, mas foi subdividido em tamanho de 1, passa a ser a 750. Como os 2 cubos últimos aqui, eles são do mesmo tamanho, ou seja, a aresta era de 5 e foi só subdividida, o volume naturalmente é o mesmo. Então veja o seguinte, quando você divide agora a área pelo volume, se você olha para os 3, eu vou voltar aqui, para cá, vou voltar para aqui, quer dizer, quando nós formos comparar esses 3 aqui, o que você vai ter? A relação área-volume superficial, ela sai de 6, passa para 1,2 e aqui, se não me engano aqui, ou está faltando ou esse negócio, em algum momento, esse faltou. A área é esse negócio que ele cresce, esse daqui deve ser 60, tá certo? É o que vai acontecer. Precisa fazer a divisão aqui para poder ter certeza, mas... Ah, não, vai dar 6 mesmo. 6 vezes 5, 30, 750. Então eu tenho um cubo, a relação ela é a mesma. É por conta disso daqui, ó, deixa eu explicar. Um cubinho desse é exatamente um desse. Então, a hora que você faz a relação desse processo, dá a mesma, dá 6. Tá certo? Mas veja que a quantidade de área que isso tem, ele é muito maior do que esse outro que é o de 5 que está aqui, que eu só tenho 1,2. Então, eu aumentei a aresta, ela ficou com o tamanho, o meu cubo ficou com um tamanho maior, mas a relação ficou menor. Então, o que vai acontecer? Seja um cubinho de um só separado, ou seja, aquele conjunto todo com aquela dimensão, todos os dois vão ter uma reatividade que seriam da mesma ordem. Todos os dois vão ser bastante interessantes do ponto de vista de interação com outros materiais. Muito bem, aqui tem uma relação que dá para ver numa mesma tela tudo. Então você tem um cubo que tem uma aresta de 27 centímetros, depois você tem um que é de 1 milímetro e você tem um de 1 nanômetro. Quando você calcula a área disso agora, você sai com uma área que é de 0,44 metros quadrados, passa por uma área de 120 metros quadrados e passa por uma área que é da ordem de 12 quilômetros quadrados. Então é isso que é o que aparece às vezes na televisão, as pessoas falando assim, não, a área desse que se calculou, isso é da área do tamanho do estádio de futebol e tal. Na verdade é isso, nós estamos falando de uma coisa muito pequena e a relação que você tem disso, comparado com, quando você remete isso na escala, que é na escala macroscópica, isso seria equivalente ao estádio de futebol, tá certo? A sua partícula continua sendo pequenininha. Só que a área que ela tem em relação ao volume seria equivalente ao estádio de futebol. Então é isso que é o que é importante. E essa comparação ela é fundamental porque dá para você a ideia exata do que é que se está se falando. Quer dizer, quando nós estamos dizendo que alguma coisa é da ordem de 1 nanômetro, significa que a área dele em relação àquele volume daquele cubinho de 1 nanômetro, nós estamos falando de uma área de 12 quilômetros. Quando você fizer essa conta, você vai ter uma coisa que é extremamente reativa. Ela é tão reativa que acaba sendo um problema, inclusive, para nós, como eu vou mostrar a seguir aí para frente. Então vamos olhar alguns efeitos agora dessas propriedades, né, que acabou acontecendo. Então nós temos aqui na tela agora o efeito do tamanho associado a 2 pontos. A grandeza é o físico, o ponto de fusão e a cor. Então uma peça de ouro tradicional, ela tem um ponto de fusão que é de 1064 graus Celsius e ele tem a cor, que é a cor tradicional do ouro, que é essa cor amarela, tá certo? Então, muito bem. Quando eu tenho agora partículas de ouro, então eu tenho 3 situações na tela. Que a partícula de ouro tem diâmetro médio, que é de 1 nanômetro, tá certo? O ponto de fusão de 1064, ele cai para 760.
700 graus Celsius. Então, o que acontece? Quando você diminui o tamanho, o ponto de fusão diminui, ou seja, fica mais fácil. É equivalente àquele que eu falei de dissolver. Então, você tem um material que a dimensão é pequena, acaba fundindo numa temperatura mais baixa. A cor dele está relacionada agora com o quanto que ele absorve. Saiu escrito como se fosse um L aí, mas é o lambda do comprimento de onda do material. Então é o máximo de absorção que ele vai ter, isso vai ser responsável para dar a cor. Então ele absorve em 420 nanômetros, que é da cor azul, o que vai sobrar, que é o que a gente vai ver, esse amarelo, a cor marrom, que seria próximo do ouro mesmo. Quando você muda de 1 nanômetro para 20 nanômetros, o que acaba acontecendo é que seu ponto de fusão fica próximo agora, já que é o do material tradicional. É isso que os mineiros encontram nessas escavações, que é em torno de 1000 graus, e o ponto de fusão tradicional é 1064. A cor agora, ela começa a depender, e ela aqui já tem 521 nanômetros, que é a absorção máxima, então isso passa a ter a cor vermelha. E na partícula, quando você muda de 20, aumenta 5 vezes, vai para 100 nanômetros, você ainda continua com uma temperatura de fusão da ordem de 1000 graus Celsius, mas a cor agora passa a ser essa cor pink, essa cor mais púrpura. Então, essa mudança de cor, ela tem a ver com as características de superfície do material. Quer dizer assim, o conceito que tem por trás, ele não é tão simples de você expressar, se não fosse fazer algumas contas, e não vem ao caso. Quer dizer, mas essencialmente assim, as características da superfície é que faz com que esse material ele vai mudar de uma cor ou de outra. Além do que, a geometria dele também vai ser diferente, como a gente vai acabar mostrando aqui. Muito bem, então feito isso, nós temos duas coisas que são fundamentais. Você tem a natureza que te dá, por exemplo, as informações iniciais relacionadas com a dimensão. Você tem a definição mais exata, então agora, do que seriam os nanomateriais. Eu tenho que ter pelo menos uma dimensão que estaria na escala de 10 a menos 9 do metro, e eu tenho as propriedades desse material. Essas propriedades ela tem a ver, então, essencialmente com a relação superfície-volume. Superfície e volume vai me garantir se esse material vai ser mais reativo ou menos reativo. E isso vai ser fundamental para você entender ou desenvolver novas tecnologias. Agora, do ponto de vista didático, vamos dizer assim, a gente acaba dividindo os nanomateriais. Você pode dividir em uma dimensão, 2 e 3 dimensões. Na verdade, é só uma divisão didática mesmo. Então, o que nós chamamos aqui de nanomateriais em uma dimensão, 1D, são agora que é chamado de filmes finos, camadas e superfície. Isso também é chamado, na linguagem mais tradicional, de revestimento. Então, você tem, ou coatings, para quem está mais acostumado, às vezes, a ouvir em inglês. Então, você tem os coatings ou filmes finos, são nada mais que são coberturas que você faz, ou recobrimentos que faz sobre determinada superfície. Só que lembrar de novo que essas coberturas que está se fazendo são coberturas em que a espessura agora desses revestimentos, ela tem da ordem de nanômetros, ou 100 nanômetros, 50 nanômetros, 70 nanômetros. Para isso você faz o quê? Vamos imaginar que a gente vai fazer um recobrimento para fazer numa superfície de vidro. Então você tem uma superfície de vidro, você tem diferentes técnicas em que você vai depositar esse filme que vai ter uma espessura, que é a espessura de 100 nanômetros. A depender do material que você faz sobre isso, você pode ter características, são características bastante interessantes. Então hoje a gente estava comentando ainda sobre alguma dessas aplicações. Então uma das aplicações possíveis é você imaginar que você tem, por exemplo, piso, o revestimento, esse revestimento comum, você colocar sobre a superfície desse revestimento um filme desse fino, um recobrimento, que tenha um agente, que seja um agente bactericida. Então esse seu revestimento, que antes você usava simplesmente para pisar, absolutamente fazer nada, ou para recobrir uma parede, ele passa agora a ter uma função adicional, que é a função dele ser também agora um bactericida. Então você tem alguns recobrimentos que nós fazemos, que são o óxido de titânio, que é um composto químico bastante conhecido, em que ele acaba sendo interessante nesse sentido, porque quando ele interage com bactérias, por exemplo, ou com matéria orgânica, ele acaba sequestrando o oxigênio do entorno, se você tiver a luz adequada, e isso faz então que essa bactéria ou as matérias orgânicas se degrada ou morrem. Então você pode agora aproveitar do fato de ser pequeno, ter uma relação superfície grande, extremamente reativa, desenvolver um revestimento com uma função muito específica, que nós não conseguimos fazer. Veja que o revestimento ele sempre foi feito e ele não tinha uma aplicação muito específica, muito clara. Então esse poderia ser um exemplo de nanomateriais em escala, que é uma escala de uma dimensão.
o processo de fabricação, agora eu vou passar mais rápido, que não interessa muito, mas essencialmente, só para chamar a atenção de um tópico que nós falamos lá no começo, é que essas camadas que são para você obter os filmes, em algumas situações isso é feito de modo auto-organizável, ou seja, você deixa isso, aqui tem essa tela, você tem um substrato, esse substrato é colocado então numa solução, não importa aqui o nome, e o que vai acontecer? Você deixa isso um certo tempo, essas camadas ou esses próprios materiais se organizam automaticamente, como se fosse um processo natural. Então você tem um material que nós chamamos de auto-organizado. Você cria um material em que os próprios átomos e as próprias moléculas se acabam se organizando. Então isso dá características especiais para ele. Aqui tem um outro só mostrando que você tem... Então você tem um filme e você tem partículas de ouro aqui. Então essa daqui é uma partícula mesmo, uma esferinha de ouro, depositada então sobre um filme de vidro. Isso também é auto-organizado. Então você acaba tendo uma estrutura que é uma estrutura muito específica. E aí tem então um exemplo concreto do que ocorre quando você tem essas camadas, que são essas camadas nanométricas. Então você tem 3 situações distintas de preparação, em que você tem um material, se a luz é transmitida, que é a parte de cima, ou se ela é refletida, ou seja, quando você vê a luz que reflete, você tem só a cor do ouro, quando você vê isso transmitido, você tem tons diferentes. Veja que quando você entra na internet e procura, por exemplo, por nanotecnologia ou nanomateriais, alguma coisa nesse sentido, pode aparecer de você encontrar um vaso, que é o vaso de Licurgo, que é uma coisa que é também dos tempos muito antigos. E esse já tinha surgido o vidro, naturalmente, mas naquela época se fazia já a tal das suspensões de partículas de ouro, de sais de ouro, e se depositava. Então, quando você olha para esse vaso, e você olha com luz transmitida ou luz refletida, ele tem cor distinta. Então, do ponto de vista artístico, ou seja, para você trabalhar a arte, ter novas formas de você se comunicar, de se expressar, isso é um campo que é um campo bastante interessante, porque depende da iluminação que você acaba colocando, tá certo? Muito bem, vamos passar então para os nanomateriais em 2D, que nós chamamos então em 2 dimensões. Então, um processo em 2 dimensões, por exemplo, pode ser os nanotubos de carbono. Então essa é a ideia de pegar e falar sobre o que está destacado aqui, sobre os nanotubos de carbono. Então os nanotubos de carbono agora, então eu tenho, é como se fosse bolas de futebol, tá certo? Agora eu pego uma bola dessa de futebol tradicional, que tem aqueles gomos lá, e você pega essas bolas de futebol, abre isso. Vamos imaginar que você tivesse isso tudo aberto. Então cada ponto da costura, hoje não se tem mais bola costurada, mas enfim, se tivesse essas bolas com costura, você teria um átomo de carbono. Quando você enrola isso para fazer como se fosse um cilindro, como se fosse fazer um rocambole aí, então você tem exatamente os átomos de carbono como se fosse esse cilindro. Então você tem esse cilindro agora, o fato dele ter uma dimensão de comprimento muito bem definida, faz com que ele tenha propriedades muito específicas. Então esses elementos, ou desenvolver esses elementos, esses nanotubos de carbono agora, te dá aplicações em diferentes áreas. Uma delas, inclusive, é para reforço, uma vez que você tem o carbono como sendo um elemento que é um elemento usado para sistemas de segurança, inclusive. Então, tenho várias possibilidades deles. Eu vou falar um pouco só sobre o diâmetro disso daqui. Então, são poucos nanômetros, o comprimento e aí agora ele pode ser grande. Então, como ele tem simetria cilíndrica, você tem um diâmetro que é de poucos nanômetros, mas isso pode ter uma dimensão em comprimento de alguns centímetros. Então, isso te gera a possibilidade de você ter situações em que você consegue pegar isso agora, que é o que acaba ocorrendo. Aí tem uma figura agora para mostrar então o que seria uma representação artística, naturalmente, do que seria então um nanotubo de carbono. E você tem essa figura mais à direita aqui, em que você tem 3, você tem um azul, um vermelho e um amarelo. Essa daí é porque você consegue fazer agora estruturas concêntricas. Eu posso ter nanotubos agora um dentro do outro. Então você chama agora, eu tenho um nanotubo de carbono de 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, que são essas camadas que você faz. Exatamente como se fosse um rocambole mesmo, tá certo? Então isso é que vai dar propriedades, são propriedades distintas. E elas vão depender do número de camadas concêntricas que você tem e a maneira como elas são enroladas. Então veja que agora eu ganho, e agora de novo a natureza nos ensina. Não basta você só ter a coisa na dimensão pequena, depende também de como isso é conformado, de como isso está se arrumado. Então você pode ter coisas muito pequenas, mas se a conformação não é adequada, o que acaba acontecendo é que ele não tem a função para a qual ele foi programado ou projetado, tá certo? Então nesse caso a gente tem o número de camada, que fala sobre a conformação, como eles são enrolados, que fala sobre a conformação, e o tamanho, naturalmente. E aí tem uma aplicação, então, de um nanotubo.
atuando como um fio numa estrutura de silício, né? Então você tem um eletrodo de um lado, o eletrodo do outro, e esse saiu o nanotubo aqui, chega a radiação de um lado, e esse nanotubo que ele vai fazer, na verdade, é conduzir a eletricidade. Então agora você diz o seguinte, o que eu faço com isso? Né? Para que serve isso então? Quer dizer assim, não a questão toda é a seguinte, lembra que lá no começo eu respondi a pergunta, ou pelo menos tentei responder a pergunta, por que nós queremos coisas menores? Veja que para fazer a parte eletrônica hoje, os chips hoje, o que acaba acontecendo é que você tem os seus elementos do circuito para montar o celular, ele acaba ficando, você tem que fazer o contato elétrico. Fazer o contato elétrico hoje, isso é feito com fio. Feito com fio, esses fios têm a capacidade de elevar energia, mas também ele perde uma quantidade de energia muito grande. E eu tenho um limite, que é o limite que eu consigo fazer, ele do tamanho que eu consigo fazer. Se eu baixo isso para a escala nanométrica, e eu tenho uma relação superfície e volume muito grande, primeiro que como a superfície e volume é muito grande, isso vai esquentar, mas vai dissipar o calor muito rapidamente. Isso significa que eu posso encostar mais as coisas. A outra é a capacidade que tem esse nanotubo de conduzir corrente, que é tão grande quanto nós já conhecemos. Isso significa dizer que eu posso agora pegar esse meu dispositivo eletrônico que eu uso, por exemplo, o telefone, e transformar ele menor ou mais leve, tá certo? Porque também não adianta eu ficar transformando cada vez menor, porque depois também não vou conseguir utilizar, tá certo? Então, mas eu consigo fazer agora um sistema, eu não preciso mais de ter uma bateria que ficaria mais, vamos dizer assim, sendo recarregada a cada um dia, 2 dias, e eu poderia ter um sistema que tivesse um tempo de vida de carga muito maior. Muito bem. Ainda dentro dos nanotubos, que são bastante interessantes, tem algumas propriedades mecânicas que eu queria chamar a atenção. Um deles é porque esses materiais, eles são mais duros, né? Então isso daria essa tal da resistência mecânica altíssima. Isso então poderia ser feito, então agora você desenvolver equipamentos que são equipamentos mais leves. Lembra que de novo no começo da nossa conversa que nós falamos que um dos problemas é a energia, a conservação e a geração. Então agora se eu consigo desenvolver materiais, que são materiais, e eles têm uma resistência tão grande como tem os metais, ou maior, e eles são muito mais leves, veja que tudo agora que eu uso energia acaba ficando mais econômico. Então eu passo a ter, por exemplo, eu poderia ter o carro todo, o motor do carro todo, naturalmente isso agora estou andando, sonhando, né? Você ter todo esse processo feito de carbono, ou seja, um negócio extremamente leve. Um sistema extremamente leve significaria que a energia que eu fosse necessária para gastar isso seria muito menor, então eu poderia ter agora uma situação que seria um carro muito mais eficiente ou um sistema muito mais eficiente, né? Muito bem. Ainda tem outras, essa eu já falei das propriedades, agora vamos ainda pegar 2 exemplos aqui sobre nanomateriais, o que pode acontecer. Então você tem o que nós chamamos de nanofitas ou nanomola. Veja que o nano é só para remeter à questão da dimensão. Então eu tenho sistemas que parecem molinhas, isso daqui você tem uma coleção, isso dentro de um recipiente, e você retira esse sistema, enrolado dessa forma pode atuar como mola. Do outro lado eu tenho um anel, tá certo? Esse daqui é um composto, que é o óxido de zinco. O diâmetro desse negócio aqui, ele tem 3 microns, mas a espessura é de 15 nanômetros. Então eu tenho um negócio que é extremamente pequeno e eu posso começar a juntar coisas agora. Então esse aqui é o interessante, porque agora, veja, eu não faço somente uma coisa em tamanho pequeno. Porque se a gente fizesse somente uma coisa em tamanho pequeno, a gente ficaria limitado. Então eu consigo fazer molas, eu consigo fazer fitas, eu consigo fazer anel, eu consigo fazer nanotubo. Por que não eu não combinar isso? Veja que para você fazer um carro, você precisa ter as peças de metais, mas você precisa ter as engrenagens, você precisa ter peças diferentes. Então eu posso desenvolver determinados sistemas em que eu uso dessas pequenas partes. Então por que não construir um nanorobô? Para o seu nanorobô no sentido de andar, ele vai precisar ter essa característica de movimento. Para isso eu tenho que ter estruturas, como molas, anéis, esses outros todos. Então esse tipo de... ele passa a ser bastante interessante porque te dá a possibilidade de você sonhar e sonhar numa situação que seria muito boa para o nosso ponto de vista, porque você pode utilizar isso a nosso favor, tá certo? Muito bem. O que é mais comum? O que é mais comum, naturalmente, é as 3 dimensões, que são o que nós vivemos, tá certo? Então, o mais comum são as chamadas nanopartículas. Essas nanopartículas que nós temos, então agora podemos considerar como uma primeira aproximação como esferas, ou essa de novo de carbono, que é essa nanosfera aqui, chamada de fullerenos, que é o chamado carbono 60, e isso realmente é uma bola.
você tem uma bola. Então você tem uma bola em que você tem hexágonos e pentágonos e esse material ele é extremamente resistente. Extremamente resistente. Então é uma característica que é fundamental. Entre as outras situações que podem ser utilizadas e desenvolvidas, nós temos, vou chamar a atenção para uma aqui, que são moléculas específicas desenhadas em que elas podem ter uma situação e essa situação faz com que essas moléculas agora então elas podem ser entregadoras, vamos dizer assim, de drogas, tá certo? Então você pode juntar essas pecinhas que eu estava dizendo, né, os anéis, as molinhas e tudo mais, e você funcionalizar isso de modo que isso possa então ter uma estrutura que é uma estrutura que possa ter uma função específica. Por exemplo, a entrega de drogas. Isso seria importante para o corpo humano. Aí tem uma parte do trabalho que é o que nós fazemos em São Carlos, tá certo? Que é fazer as nanopartículas. E é essencialmente o que está marcado aqui como tons de cores. Eu não tenho todas as imagens aí, mas é que você consegue fazer tons de amarelos com diferenças mínimas, que no olho você acaba não percebendo, mas em equipamento sofisticado você acaba percebendo. Você prepara, são situações, esse conjunto, esse pó, essa fotografia desse pó, é um conjunto de nanopartículas que então foi desenvolvido e se foi preparado pensando no mercado de cores, essencialmente, especialmente para mulheres, que são as mulheres que compram, o homem não compra nada. Então a ideia é fazer as coisas coloridas para não só da área de cosméticos, mas de plásticos, esse tipo de coisa. Então isso é importante do ponto de vista da área de arquitetura também. Aí só para ter uma ideia de onde sai. Então esse daí é o material que nós fazemos lá na USP em São Carlos. Cada frasco desse daqui vai gerar uma nanopartícula com a cor próxima do que está aí. Então, só para olhar, vocês têm 3 tons de verde aí. Esse tom de verde, na hora que você passa por um outro processo, vai gerar aquele pó e esse pó que vai passar a ser depois utilizado e incorporado. Fazer cores, ou você ter materiais com características de cores, e esse material tem que chamar a atenção, porque ele é completamente inorgânico, ou seja, nós não estamos trabalhando com material orgânico. Então, materiais que são inertes, não tem metais pesados, então não tem nenhum problema com relação à questão do meio ambiente. Muito bem, aí passamos a isso agora só para mostrar mais rapidamente, vou dar alguns exemplos, que é sobre a questão do ouro de novo. Então você tem o ouro, se você faz o ouro e conforma o ouro em esferas, tá certo? Então você tem aqui, em função da concentração, eu tenho uma menor quantidade de ouro, aumenta a quantidade de partículas de ouro esféricas no meu sistema. Esse meu líquido agora ele passa a ser desse amarelo que vai para essa cor vinho. Então isso daí pode ser interessante. Agora eu tenho cilindros, que são cilindros agora de ouro. Veja que eu tinha esferas, eu tinha um conjunto de cor. A hora que eu troquei para os cilindros, então eu passei a ter a cor azul. Então eu tinha a cor amarela, fui para a cor vinho, eu tinha esferas. Eu troquei isso para cilindros, eu passei agora a ter a cor azul até o que seria um verde claro e um tomzinho muito leve de amarelo. Então, por favor, agora aqui um pouquinho, nós só vamos fazer um intervalinho para em seguida passar para algumas interessantes aplicações que o professor vai mostrar, só para quebrar um pouco a sequência, né, e não fazer com que vocês tenham que ficar 2 horas seguidas vendo essa VC. Então nós vamos fazer uma rápida parada e vamos passar as aplicações. O professor vai passar a explicar algumas aplicações interessantes de tudo isso que ele falou. Bem, então, dando sequência então à nossa videoconferência sobre nanotecnologia, acho que agora deu para entender, né, todo esse processo de estudo dos nanomateriais, como o professor Hernandes acabou de mostrar para a gente. E agora ele vai discorrer um pouquinho sobre as interessantes aplicações que nós vamos observar que já está no nosso dia a dia e a gente não tem muita consciência disso. E ele vai abordar também aplicações tanto, né, no nosso dia a dia, materiais, como em saúde, e até fazer algumas considerações no final sobre o que faz bem e o que faz mal. Tá?
Então, vou passar novamente ao professor Hernandes para ele continuar. Muito bem. Então, uma vez que a gente tenha claro isso, a questão da dimensão e a questão das propriedades, então a essência é que nós temos dois pontos, que são dois pontos principais. É o tamanho e a relação área-volume. Então, que tipo de aplicações isso pode gerar? Então, nós vamos começar sonhando, tá certo? Então, quer dizer, o ideal é você ter o que é chamado de a casa nanotecnológica. Dentro disso, você teria agora aqueles revestimentos que eu disse, todas as janelas da casa, elas poderiam ter um revestimento. E esse revestimento fosse um revestimento ativo, no sentido de que você tivesse uma tomada agora, em que você não precisa ter mais cortina, você tem um botão em que você liga, a hora essa janela ela vai receber energia elétrica, ela ficaria escura ou ficaria clara ao sabor daquilo que você deseja. Não importa se você está durante o dia ou durante a noite. Os materiais que compõem essa casa agora, que poderia ser os materiais, toda a base ou relacionados com os tal dos nanotubos de carbono. Então você teria materiais extremamente resistentes, mas materiais que seriam materiais leves. Então eu teria a resistência do aço, só que o material que é um material com o peso, a carga disso, que é uma carga muito baixa. Então você pode ter diferentes situações agora, você mexendo nesses revestimentos. Então a casa ela tem essa característica, mas nós temos coisas mais bizarras ou mais simples, vamos dizer assim. Por exemplo, você poderia ter o seu guarda-chuva agora, e nesse guarda-chuva na parte superior, você poderia então colocar um desses filmes nanométricos, desses revestimentos nanométricos, em que a água agora não molharia. A água escorre completamente. Então, assim, você não tem a interação da água com o material do seu guarda-chuva. Ela tem interação com esse revestimento. Como ela não molha, ela acaba simplesmente saindo. O mesmo poderia acontecer, dá uma olhada aqui, por exemplo, isso aqui é uma gota de água colorida, sobre uma superfície que fosse uma madeira, por exemplo, que tivesse um revestimento desse. É similar ao guarda-chuva. Veja que uma vez que eu defini a propriedade, eu posso utilizar isso de diferente forma. Eu posso ter isso no meu banheiro agora, em que ao invés de eu ter o espelho do banheiro ficar embaçado, ele simplesmente não ficaria, porque a água não condensaria. Tá certo? Então, eu tenho situações do dia a dia, situações em que eu posso fazer. Aí você pergunta assim, mas por que isso não existe ainda no mercado, por que eu não consigo comprar? É uma questão ainda de escala, nós temos questões que é a questão de preço. Tanto o guarda-chuva, quanto a madeira, quanto esse do espelho, são coisas que já foram feitas nas universidades, não só no Brasil como no mundo, e mostrando da aplicação da viabilidade. Você pode, então, pensar em situações mais distintas. Já que não molha isso, também não molharia minha colher, o meu garfo, o meu prato. Então, eu não precisaria, a princípio, eu colocaria as coisas, não precisaria mais fazer nada. Eu simplesmente passaria um pano e estaria tudo limpo, tá certo? Então, essa que seria a tendência. E você teria materiais que são materiais extremamente bactericidas. Então, como sonhar não paga nada, quer dizer, quanto isso vai virar produto ou não, mas isso é possível. Isso é possível, não é hoje, foi possível já desde 2005 para cá. Então é assim, não estar no mercado é uma decisão agora que envolve outras situações, mas você já entende, você já consegue fabricar e você consegue dizer como que é o processo para fazer, para você colocar esses revestimentos nanométricos, que nada dessa matéria orgânica nossa do dia a dia comum, ela teria aderência sobre isso. Então você não precisaria economizar para a limpeza de casa, pois não. Por exemplo, um produto que parece que já está no mercado era do grafite, a ponta do lápis ser mais resistente. Eu não sei se foi uma pesquisa da própria Universidade de São Carlos, com a ponta do grafite do lápis ali. Ele é mais resistente, mas ele também é macio. É uma pesquisa de vocês? Isso também está relacionado com a nanotecnologia? Tá, não é nosso, mas esse tem por trás tem um conceito que é um conceito interessante, porque o que você olha é o seguinte: existem alguns materiais, tem algumas características, tem uma característica de você poder dobrar as coisas. Então, existem materiais que são materiais que você teria, por exemplo, numa situação normal, um macroscópio, você não conseguiria dobrar, como fosse o vidro, por exemplo, ele quebra. Então, dependendo do trabalho que você faz, ou dependendo de chegando nessa escala, esse material que tinha aquela característica, vamos dizer assim, tradicional, ele passa a ter outra. Então você pode pegar o mesmo grafite, que é esse tradicional que a gente faz, né, fábricas de lápis colocam lá, se você trabalha junto com esse grafite e entra nesses grafites, a conformação do carbono agora, que levaria a ter os nanotubos, você passa a ter um grafite que seria completamente distinto, que teria as mesmas características das outras. Veja que o problema, assim, conceitualmente, essas coisas elas estão prontas. Então, assim, o quanto que isso vai para entrar na minha casa ou vai estar aí para coisa, agora não é uma coisa que depende do conhecimento propriamente dito. Isso depende agora de você transformar isso numa escala que é uma escala comercial. Seja o lápis, como seja o prato, tanto faz. Certo? Essa aqui é a situação.
Aqui tem um outro exemplo que mostra a questão da janela. Então você tem um lado dela que ele não tem aplicação, no outro tem um revestimento. Isso é um filme que é chamado de eletrocrômico, em que você tem, então, você ajusta a luminosidade da casa. Isso também serviria para viseira, por exemplo, de capacete, tá certo? Para o viseiro do carro, quer dizer, naturalmente, aí depois, do ponto de vista comercial, basta você pensar nas aplicações que as pessoas teriam mais interesse. Vamos falar de coisas que nós estamos usando. Certo? Coisa que nós estamos usando, por exemplo, esses cosméticos e protetores solares. Como eu disse já num dado momento, são as mulheres que compram, então são as primeiras a serem beneficiadas da tecnologia. Então, aqui eu tenho não é uma propaganda que eu peguei da internet, mas é de um material, e que a essência desse negócio, na verdade, é você ter dentro desse material o tal do dióxido de titânio, que é que eu já também toquei no assunto aqui. Você vai ter nanopartículas acopladas com esse creme, esse nanopartículas, então, agora nesse creme cria essa emulsão. Quando você passa isso na pele, isso é transparente, mas ao mesmo tempo ele reflete a luz ultravioleta. Então isso é muito bom para a pele, né? Tá certo? Que é uma coisa extremamente importante e é a essência do que usa desses cremes que se tem por aí. Um outro, aqui nós temos agora a fotografia, também peguei da internet, então vocês desculpem aí que a imagem não é das melhores, mas você ter agora sistemas em carros e materiais cerâmicos em que você possa ter tinta, retrovisores, tudo controlado. Todo esse processo é um processo que você pode caminhar. E eu coloquei um outro aqui que é sobre ferramentas mais fortes e mais afiadas. Ou seja, porque esse é um exemplo também fácil de se entender. Você pega a sua faca que você compra para usar no utensílio de cozinha, depois de um determinado tempo de uso, você é obrigado a afiar. Para esses tipos de materiais, seria similar à questão do lápis, você vai ter um material em que você não há necessidade de você afiar isso. Então você vai ter um material muito mais resistente que vai atender às necessidades do que se quer, tá certo? Ainda pensando em casa, nós temos aqui uma aplicação que é a janela autolimpante. Então veja, nós já temos o prato autolimpante, o garfo, a faca, agora a janela, né? Então ninguém quer saber de fazer mais nada, essencialmente. Mas a janela autolimpante ela é muito importante, inclusive para carro, para veículo. Então a essência disso é o seguinte, vai ser, de novo, você coloca um revestimento no vidro. Esse revestimento, vamos dizer, com a luz ultravioleta, a luz do sol, ele acaba sendo ativado e depois de uma semana ele já ele é sozinho. Você colocou no vidro, depois de uma semana ele já começa a atuar. O que é a essência disso? O material orgânico, ele é depositado ou a poeira é depositado sobre o vidro do carro, tá certo? O material que tem lá interage com ele de modo a destruí-lo ou não fazer com que ele tenha aderência. Então qualquer chuva que vem, passa, leva embora. Ele limpa. Então ele se limpa sozinho. Vento, chuva, qualquer coisa acaba tirando. Então esse processo, você não precisaria ter isso no carro. Quer dizer, hoje quando você está dirigindo com chuva pesada, além do efeito do impacto da chuva, se o vidro do carro está sujo, tem gordura, você tem problema para limpar, embaça. Isso você não teria problema. Você teria só o problema da chuva ou do impacto. E você não teria nenhum outro problema. Além das questões que são as próprias questões da casa. Tá certo? Muito bem. Aqui tem só uma imagem que mostra isso daqui. Você teria então a janela, esse daqui seria o vidro, essa última setinha aqui marrom seria a sujeira, aí você tem a luz do sol, que atua sobre o seu revestimento e faz com que essas partículas caiam e a chuva ou a água que você jogaria, manteria essa janela limpa sem você se preocupar, poderia viajar sossegado, certo? Tem um sensor que foi desenvolvido em São Carlos, que é esse que eu vou falar agora, ele foi desenvolvido pela Embrapa, que é a chamada língua eletrônica. Isso ganhou muito destaque nos jornais, tanto escrito quanto falado, em diferentes momentos ao longo do tempo aí. O que faz essencialmente é que você tem dentro dessa peça aqui, essas pecinhas brancas que mal se vê aqui, na verdade são os sensores. O que faz isso é tentar, vamos dizer assim, imitar o que faz a nossa língua. Então você tem a língua, o comprimento da língua, diferentes regiões, ela detecta diferentes sabores. O que faz aí então agora é que você tem diferentes sensores para detectar a mesma coisa. Isso foi feito inicialmente pensando em café e vinho, e hoje você tem uma série de trabalho que a Embrapa lá em São Carlos, as pessoas que trabalham lá foram, maioria deles, formados no Instituto de Física de São Carlos, então são ex-alunos nossos que fizeram o doutorado e estão trabalhando como pesquisadores na Embrapa. Foi desenvolvido em conjunto lá com o Instituto. Então, esse conjunto de sensores tenta imitar a língua, por isso que chamou de língua eletrônica. Hoje está se trabalhando na ideia de você ter o nariz eletrônico. A essência é a mesma, você vai ter um conjunto de sensores
são sensores extremamente finos e com uma capacidade, que é a capacidade de detecção, que vai acabar sendo superior a nós mesmos, porque nós temos as nossas limitações físicas, tá certo? Então, no caso dos sensores, então você conseguia colocar num vinho, que é o trabalho que foi feito, ou café, e você dizer exatamente quais são os elementos, uma vez que você definiu qual que é o padrão para aquele café ou para aquele vinho. Então, isso você consegue fazer isso facilmente. Eu só queria acrescentar até mais, que na época que o professor está falando que foi lançado, né, que foi publicada essa pesquisa, foi muito interessante, porque, não sei se todos sabem, mas existem pessoas, provadores oficiais, né, pessoas que são degustadores de café ou vinho e fazem uma seleção na qualidade, por exemplo, do grão do café, né? Do tipo de café. Isso é muito importante para exportação, mesma coisa para vinho. E a substituição de você tirar o fator humano, vamos dizer assim, da jogada, em substituindo por um equipamento eletrônico, isso deixa a coisa muito mais impessoal e preciso, né? Então, o grande boom, e por que isso interessou muito para a Embrapa, né? Porque a Embrapa é uma empresa brasileira e que investe no desenvolvimento, na colocação dessa tecnologia a serviço do nosso agronegócio, né? Isso mesmo. Tem feito um trabalho que é um trabalho fantástico. Bom, ainda continuando nessas aplicações, agora a gente vai viajar um pouco, né? Ou como diz os jovens, vão viajar aí, ou os jovens de antigamente viajar na maionese. São os de antigamente. Os jovens de hoje não falam mais isso. Mas você ter materiais agora que seriam ímãs, você criar que seriam específicos para a doença. Então agora a gente vai tentar colocar algumas desses sistemas dentro do corpo humano. Então, como nós somos? Então imaginamos que nós temos um determinado problema. E eu quero que hoje, quando você toma um medicamento, naturalmente entra isso na corrente sanguínea e vai para o corpo todo. Então, se eu quero num ponto específico que alguma coisa aconteça, então eu poderia fazer com que essa droga ela tivesse associada com ela um nanomaterial que tivesse característica, por exemplo, magnética, de modo que se eu pegasse um ímã desse, similar ao que tem na geladeira, colocasse próximo na região onde teria alguma infecção ou algum problema, o medicamento ficaria centrado somente naquele ponto. Então você teria um tratamento que seria um tratamento muito mais localizado. Essa é uma linha de pesquisa que se tem desenvolvido não só no Brasil como no exterior e ainda está se avançando sobre isso. Isso serve para uma série de doenças, desde você ter então anticorpos, mas também para tratamentos mais complexos como câncer, que é um dos pontos, vamos dizer assim, e que se tem mais trabalhado sobre isso. Em aplicações mais a longo prazo, ou seja, viajar agora um bocado de tempo, você utilizar, por exemplo, pensar agora, e aí nós estamos pensando no mercado de modo geral, né? Então as pessoas não devem se chocar por isso, mas uma das coisas é você ter trajes, por exemplo, militares, para pensar em situações que são situações de conflito. Naturalmente isso pode ser utilizado no dia a dia, mas uma situação é você ter roupas em que essas roupas elas fossem, numa situação tradicional, ela fosse leve o suficiente para que a pessoa pudesse caminhar sem problema, e numa situação que seria uma situação de risco, ela poderia, por exemplo, acionar qualquer botão e esse botão transformaria essa roupa, seria uma roupa numa situação similar ao aço. Então você teria um material que ele seria leve, mas teria a resistência que seria a resistência do aço. Isso seria importante para as pessoas, mas também para imóveis e qualquer outro tipo de dispositivo. Ainda dentro dessa característica de você utilizar e sonhar, a princípio você poderia dizer, eu costumo dizer, quando vai fazer a palestra para alunos, assim, se você voltar na casa nanotecnológica, se você imaginar as coisas no futuro e não o conhecimento da nanotecnologia, mas todo o conhecimento que existe hoje, do ponto de vista de tecnologia, a princípio você poderia chegar na sua casa, mesmo antes de chegar na sua casa, você acionar com o celular alguns pontos, algumas coisas iam acontecer na sua casa antes que você chegasse. Por exemplo, ia acertando a climatização da sua casa, acertando a temperatura de alguma coisa que você tivesse deixado preparado. Isso não é um sonho tão impossível, tem um grupo de pessoas que trabalham exatamente nessa linha, pensando dessa forma. E mais, você poderia imaginar que se você é capaz de desenvolver esses nanorobôs ou nanocoisas, vamos chamar assim, você poderia chegar em casa e sair falando com determinados desses robôs e as coisas irem acontecendo na sua frente, tá certo?
Então, hoje nós temos algumas coisas, vamos dizer assim, muito mais pragmáticas, que você tem desenvolvimento, e a casa sempre é um excelente exemplo, porque tem muita física, química e biologia, né? Quando você vai hoje para a geladeira, se você olha para a geladeira da sua casa e pensa a geladeira da década de 50 e olha para a geladeira de 2010, a geladeira, o processo físico de baixar a temperatura e ter o congelador, ele continua o mesmo, não mudou. Não mudou absolutamente nada. Você olha para a geladeira. O que mudou foi o entorno da geladeira e o que é capaz de você fazer com esses equipamentos. Hoje, então, é possível você ter, e já existe isso no mercado, você ter uma geladeira que ela tem exatamente uma tela do computador na frente. Então, você pode, nessa tela, naturalmente, você tem o wireless na sua casa, você abre a geladeira e começa a escrever para o cara da quitanda tudo que você precisa, tá certo? Você não precisa ir mais lá na quitanda. Então, esse tipo de situações são situações práticas, você consegue fazer. Então, você não precisa ficar acionando uma série de dispositivos. Uma situação simples, que é a questão da geladeira, você consegue fazer. E você consegue desenvolver isso muito facilmente, porque veja que essas tecnologias estão aí. O wireless está na sua casa e o computador, o laptop, hoje é cada vez menor e mais leve. Então é uma questão simplesmente de você acoplar, pôr o teclado lá e começar a utilizar. Então, quem vai comprar e o preço que vai estar é uma outra situação. Se isso interessa, se o cara da quitanda tem ou não tem, também é outra situação. Uma coisa interessante também as geladeiras hoje em dia, há pouco tempo eu fui trocar e comecei a ver uns preços muito absurdos. Acontece que tem geladeiras que tem revestimento de películas de prata e que a prata é bactericida. É prata mesmo, isso, né? É prata. E é bactericida. Então você tem uma geladeira que, teoricamente, né, os alimentos vão ser muito melhor preservados, né? E evitar, então, que eles se deteriorem. Então, essas aplicações já estão no nosso dia a dia e a gente já está consumindo isso. Lógico que a gente paga um custo. Por enquanto pagamos caro. Por enquanto pagamos caro. Mas tem alguns trabalhos, agora eu vou falar de uma última aplicação aqui que tem sido utilizada, que envolve um pouco a questão do tamanho micro, ou seja, o diâmetro do fio de cabelo e o tamanho do nano. Para alguns tratamentos, especialmente para doenças do coração, algumas desse tipo de doenças, tem sido feito alguns trabalhos de pesquisa em que você faz a indução do crescimento de músculo, por exemplo, tá certo? Ou de alguma fibra. Então, você tem alguns sistemas em que você direciona para que a cicatrização ocorra daquela forma. Então, com esse desenvolvimento, o que é fundamental, sim, esses desenvolvimentos todos, você te leva a você ter esse controle de determinadas situações que você antes não tinha. E você só é capaz de fazer isso porque você consegue desenhar e manipular os atos naquela condição, que é a condição necessária que você precisa. Tá certo? Então, o benefício esperado para a saúde humana, ela é bastante grande. Mas nós podemos pensar ainda que nós precisamos de ver o que vai acontecer com isso. Então eu coloquei essa frase aí, ainda precisamos de mais estudo para se avaliar os impactos. Porque até agora nós falamos, então, quais são os impactos, você podia estar perguntando, né? Mas, tudo bem, eu vou colocar essa nanomáquina no meu corpo e o que vai acontecer? Bom, o que nós sabemos, e o pouco que nós sabemos, né? Que o tamanho dessas nanopartículas, como nós falamos logo na primeira transparência, ela tem a dimensão dos constituintes, por exemplo, das células. Então, ter essa mesma dimensão já te pode acender uma luz amarela, pelo menos para você estudar, que é o que tem sido feito, para saber exatamente qual que é o impacto que vai ter isso. Nós estamos numa situação em que nós não conseguimos ainda ter dados o suficiente para você poder dizer, não, isso causa mal ou isso não causa mal. Na verdade, todos os estudos que nós temos até agora mostram e deixa claro para a gente dizer o seguinte, não causa mal absolutamente nenhum, nós não temos nenhum problema relacionado com isso. Ainda se poderia dizer, bom, mas tem algumas doenças específicas de quem trabalha com materiais, por exemplo, a questão da silicose, quem garante que a fato da silicose estaria ou não estaria ligado com nanomateriais? Isso eu não sei responder. Mas o que se sabe desses processos de trabalhar com sílica é que as partículas, na sua maioria, a grande maioria era micrométrica, ou seja, elas seriam um tamanho que é um tamanho maior. E aí também você pode pensar o seguinte, quando você está num ambiente como uma cidade, como a cidade de São Paulo, em que você tem uma quantidade de poluentes no ar e de particulados no ar que não é tão pequena, você vai ter partículas de todo tamanho.
Aí a gente fala assim, bom, então nós estamos todos numa situação que é uma situação bastante delicada, porque há muitos anos nós vivemos embaixo dessa poluição muito grande. Não, eu acho que é pelo contrário. A resposta é exatamente uma resposta positiva. Se nós estamos e não estamos sofrendo, é exatamente porque então realmente não deve fazer, apesar de não ter nenhum estudo científico, mas dizer o contrário, dizer não, isso não tem problema. E aí nós temos que retomar a questão das propriedades, que é aquele cubo, que eu falei que essa é uma transparência importante. Por quê? Porque o fato dela ser altamente reativa, nanopartícula, a tendência dela é se juntar logo com outra. Então, se você não consegue ter nanopartículas isoladas tão facilmente como você diz e você gostaria que tivesse. Aquelas que nós conseguimos e que eu mostrei aqui, que são as de ouro e prata, são casos específicos. São esses dois elementos daquela tabela periódica toda que você consegue ter isso muito claramente. O resto, que são esses materiais mais tradicionais usados no dia a dia, como aquela tela que eu mostrei que tinha aqueles pós coloridos, aquelas boa parte são todos aglomerados. E os aglomerados agora têm dimensões que são dimensões, em alguns casos, submicrométrico ou micrométrico. Tá certo? Então a gente estaria dentro de um ambiente, vivendo agora, voltando na cidade de São Paulo, que seria isso que a gente está mais acostumado a fazer. Nós não devemos nos preocupar com esse tipo de situação. Por quê? Porque nós não tem nada comprovado e nem ninguém viu absolutamente nada que pudesse dizer ao contrário disso. Então não importa se você vai inalar ou você vai passar o creme. Veja que para um produto entrar no mercado tem que ser feito vários testes antes. Então o creme, que desse que eu estava dizendo, destinado às mulheres, são coisas todas que foram feitos estudos antes de entrar no mercado. Então não estaria numa situação que teria risco para alguém, para a saúde. Mas em doses que seriam em doses elevadas ou qualquer outra situação de estudo como essa, você precisa ter mais estudos. E esses estudos que são que eu estou chamando a atenção, que nós estamos trabalhando e que precisam ter mais detalhado. Muito bem, tem uma coisa que é clara, mas agora a gente pensar um pouco mais distante. É você imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente vai produzir agora nanopartículas em quantidades agora para atender todas essas potencialidades de mercado que nós estamos falando aí. Para você fazer isso agora você vai ter que ter indústrias específicas, indústrias grandes. Fazer essas indústrias grandes, aqui tem uma tela que mostra de uma ideia geral, em que você teria unidades fabris para produzir essas nanopartículas, e isso vai ter que ser transportado e que depois vai ter que ser levado para algum lugar para poder ser processado. Ou seja, eu estaria expondo esse material em vários lugares, em ambientes completamente distintos. Naturalmente, como nós não temos informação em grandes quantidades, em escala, que é a escala de laboratório, ou seja, você ter as nanopartículas puras e simples, elas ficariam em suspensão. Isso poderia, tá certo, levar a ter algum risco. Veja que nós não sabemos se tem risco ainda, não temos ideia de quanto e aí nós estamos falando só das nanopartículas em suspensão. Nós não estamos falando do creme, da emulsão, porque aí a nanopartícula já deixou de estar sozinha e ela está funcionalizada, ela já não teria mais esse efeito, tá certo? A mesma coisa vale para o meio ambiente, né? Já que essa rota dessas nanopartículas, elas vão sair e vão caminhar, então se tivesse transporte sobre isso se afeta ao meio ambiente, quanto afeta ou não, nós temos que olhar. O que existe alguns estudos, por exemplo, foi um estudo apresentado pela American Chemical Society, que mostra então que aquelas bolas de carbono, aquelas buckballs lá, elas podem ser prejudiciais a animais aquáticos, causando danos ao cérebro. Veja que agora nós estamos falando em quantidades maiores e é um único estudo que fez algum trabalho com relacionado aos peixes, tá certo? Mas ainda nós temos muito trabalho para ser feito, seja nos rios, nas florestas, nos mares, ou seja, de um modo geral nós precisamos estudar esses impactos. Existe um grupo em São Carlos que está trabalhando nesse sentido e é para ver tanto o efeito não só no meio ambiente como também no próprio corpo humano. Agora, só para basicamente encerrar aí, tem um outro impacto dessa nanotecnologia que é impacto agora chamado de impactos sociais. Veja que nós estamos falando de tecnologia. E aí uma coisa que um ponto que é fundamental é a questão da educação. Nesse ponto, ele é importante porque nós passamos, por exemplo, pelo desenvolvimento da microeletrônica, e quando nós passamos pelo desenvolvimento da microeletrônica, o Brasil, por exemplo, ficou fora. Ou seja, nós não temos as fábricas de produção dos elementos básicos dos computadores. Com a nanotecnologia, com o fato de você poder ter ainda necessidade de equipamentos caros, mas você tem várias técnicas que você produz que são baratas. Por exemplo, nós produzimos as nanopartículas, nós produzimos a língua eletrônica, isso é tudo feito em São Carlos.
Quer dizer, e isso é possível você fazer isso em escala. Então, se você imaginar que todas essas aplicações potenciais que nós falamos, que isso poderia acontecer, que isso poderia levar a empresas, nós vamos precisar de gente que são pessoas para trabalhar, que são pessoas especializadas. E aí a questão da educação, ela passa a ser fundamental. Porque senão você vai ter uma separação de pessoas em que, se esse conhecimento ele não aparece, isso vai ter uma condição que é uma condição muito ruim. Nós cravamos uma palavra que é essa aí, nanodivide, ou nanodivide aí, tá certo? Que é você separar mesmo. Você vai ter muito mais agora segregação do ponto de vista intelectual, ou de competência técnica, se você não investir. E aí a essência, quer dizer assim, o trabalho que nós todos, que estamos envolvidos com a educação, tá certo? Em todos os momentos, o trabalho que nós temos que fazer para que mais e mais alunos nossos caminhem para a área de ciências, tá certo? Não é porque eu sou da física, é porque assim, nós precisamos disso. O país precisa disso, não adianta. Hoje nós temos um país em que é extremamente importante você ter os minerais, é extremamente importante você ter um agronegócio forte, mas veja que isso são fontes que podem se esgotar. O trabalho que a Embrapa faz é pegar a soja e você colocar tecnologia na soja para você vender a soja. Nós não vendemos a soja, nós vendemos a tecnologia associada à soja. E isso faz então que o Brasil ganhe e que todos nós ganhamos. E nós precisamos de pessoas mais voltadas para a área de ciência para que todo esse processo caminhe, avance. E aí é necessário ter uma boa formação nas áreas que são as áreas de ciências básicas. Com isso nós podemos minimizar, por exemplo, o efeito a médio prazo com os avanços que podem estar associados com a tecnologia nessa escala, que é nessa escala nanométrica. Então, a essência é fácil de você entender e colocar e deixar muito claro que nós partimos por uma condição, que é uma condição de trabalhar em pequeno, por o nosso próprio bem, que pode nos ajudar muito, mas nós precisamos de ter pessoas que vão dar continuidade a esses estudos. Nós temos que ter pessoas na área de humanas, por exemplo, para entender como que isso vai afetar a sociedade de um modo geral. Então, o trabalho é um trabalho que, apesar de, do ponto de vista técnico, ele ter avançado, mas do ponto de vista de conhecimento mesmo da humanidade, ainda tem muita coisa que para se caminhar e se seguir adiante. Era isso aí que era a ideia de falar um pouco sobre os nanomateriais, e aí eu estou à disposição aí para, se tiver perguntas, estarei sempre disposto a vir falar, que é um tema sempre que eu gosto muito, não só pelo trabalho. Bom, eu gostaria de destacar também, em alguns momentos o professor Hernandes falou, ele faz um trabalho, pelo menos na região de São Carlos, de divulgação de toda essa tecnologia de nanomateriais em arte, em cerâmica. Muitos professores já devem ter tido a oportunidade, que é a parte de nanoartes. E como vocês tiveram oportunidade, então, de ver no decorrer dessa palestra, essa parte da busca de despertar para a ciência, tanto o grupo do professor Hernandes como o nosso grupo lá na área de Biologia Molecular e Estrutural, nós também nos preocupamos em trazer, inclusive a gente participa de um programa nacional, procurando jovens talentos já no ensino médio até nas últimas séries do fundamental, para estimular, particularmente na escola pública, para estimular o jovem a fazer ciência, a ir aprender a fazer ciência, que a gente precisa, a médio e longo prazo, desses jovens, sabendo desenvolver todo esse mercado em potencial aí que nós acabamos de perceber que existe. Então, o que a gente gostaria de falar para vocês, PCOPs e professores, é que transponham, como eu vejo a Beth bater nisso mesmo, a transposição disso tudo para a sala de aula. Esse é o nosso grande objetivo com essas conversas com vocês. Então, muito obrigado e eu diria até o próximo ano ou até uma próxima vez. Eu gostaria aqui de fazer, antes de fazer o agradecimento, eu queria fazer algumas considerações dessa videoconferência. Essa temática de nanotecnologia, então, ela encerra, né, essa série de
orientações técnicas que nós fizemos, elaborando uma série de videoconferências, tanto com interação ou gravadas, que estão disponíveis na Rede do Saber. Vocês buscam na pesquisa de busca da videoteca a palavra biotecnologia, vocês vão encontrar toda essa série de orientações. É muito interessante, e aqui eu até agradeço a fala tanto do professor Hernandes e da professora Leila, em relação assim, ao objetivo principal de unir a área de ciências da natureza nessa orientação técnica, era mesmo integrar as várias disciplinas, a química, a física, a biologia e a ciência. E foi muito bem destacado aqui que até a nanotecnologia, como a biotecnologia, né, em todos os temas que são associados, né, a integração dessas disciplinas. E na educação básica, uma coisa que o currículo coloca muito forte para os professores é o desenvolvimento mesmo dessas competências e habilidades, e referente principalmente no desenvolvimento da iniciação científica, da investigação, né, dos processos da ciência. O professor bem colocou aqui, até para explicar esse conceito específico, fazer uma reflexão da linha do tempo, do que seria a ciência, né, do que a ciência vem colaborando para o nosso desenvolvimento da tecnologia. E a física, que no caso, essa temática de nanotecnologia, ela até coloca que as áreas principais que integram lá, além da física, da química, da genética, né, essas tecnologias também da informação e da comunicação. E até assim, a gente procura nas bibliografias, é muito falado da ciência cognitiva, que ela fala que é muito importante para os avanços da ciência também compreender o comportamento psicobiológico, até para colaborar com essas tecnologias. E, então, dentro do que nós programamos desde 2009 até agora, em 2010, com o Instituto de Física de São Carlos, nós só temos aqui a agradecer toda a equipe de especialistas que colaboraram com essa formação de vocês, professores, né, no repasse. Agora fica a responsabilidade de vocês fazerem a organização de toda essa série de materiais que nós produzimos para vocês. A equipe da Universidade do Instituto de Física de São Carlos, especialmente, nos coloca sempre à disposição, vem colaborando nas orientações diretas, nas oficinas pedagógicas, nas diretorias de ensino, encontro presencial. Então, mais uma vez agradecemos a Secretaria de Estado em nome da SEMP, né, da coordenadoria, agradecemos essa parceria de sucesso. Com certeza ela está motivando os professores para repassar essas informações para vocês. Então, agradeço essa parceria, os professores, e contamos com vocês, professores e professores coordenadores das oficinas, para o sucesso em suas formações nesse processo da educação. Muito obrigada. Eu quero só completar, agradecer, e aí, estando como diretor do Instituto de Física de São Carlos, colocar à disposição o Instituto para colaborar em novos projetos no próximo ano, e dizer aos professores, né, especialmente que transmita aos outros professores, especialmente aos alunos, à disposição do Instituto de Física de São Carlos de receber alunos para visitas, né? Nós devemos começar a partir de 2011 um projeto específico de visita nas escolas, então seria, se possível, se vocês tiverem interesse, a gente vai estar divulgando na nossa página para o começo do ano que vem, então está à disposição, e agradecer o trabalho que vocês têm feito de forma a levar esse conhecimento que vamos portar num ambiente um pouco mais restrito da universidade, para que isso possa ser disseminado para toda a população. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui.